E aí, galera, bora comentar o 7 de setembro. As de útero lotado, os de saco cheio. Olha, não foi brincadeira, né? Para quem não saiu de casa como eu, ficar o dia inteiro vendo os principais canais de televisão, enfim, só mostrando verde e amarelo. Nada contra, né? A democracia é assim. Tinha o povo de vermelho, no caso de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, o povo de amarelo na Paulista, mas assim... Bom, bora lá comentar. Vamos começar comentando com o pessoal de verde e amarelo, que no caso de São Paulo estava na Avenida Paulista, no Rio e Copacabana e por aí vai. Bom, antecedendo ao 7 de setembro, tinha um clima no ar. Olha, vai ter golpe. Os militares vão tomar o poder, como se já não estivessem, né? Vamos começar por aí. Mas, enfim, então toda a truculência de cantores, artistas, personalidades que apoiam o lado do ele não, né, do presidente que aí está, ameaçando as instituições, né? Então, assim, a bola da vez é o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que as instituições falham, mas nós temos uma Carta Magna, que é a Constituição Federal, e em que pese ter que ser garantido a liberdade de expressão, isso é um preceito constitucional, eu penso que tem tido um certo exagero, né? A lamentar o seguinte, todo esse movimento ele foi precedido de novo de uma enganação a setores tão vulneráveis da população, né? Seguidores de determinadas fés, né? De opções religiosas. A própria mídia noticiou que grandes lideranças evangélicas convocaram as pessoas para irem na rua, e o pior, mentindo, porque assim, qual era a falácia? Olha, precisamos ir para as ruas para garantir a Constituição. Que Constituição? Os 4 pontos da Constituição Federal. Eles estão ameaçados? Ou esses setores que conclamaram o povo para ir de verde e amarelo na rua que está ameaçando? Então, é preciso prestar atenção no que está acontecendo e não se permitir serem massa de manobra daqueles que estão promovendo políticas para retirar direito, né? Que estão cada vez mais ofertando uma proteção social para os setores mais vulneráveis da sociedade. Haja vista que em plena pandemia estamos chegando a 15 milhões de desempregados e o governo gastando com coisas que não são necessárias, como, por exemplo, armas, dizendo que pode ser priorizado o fuzil ao invés do feijão. Então, por trás de toda essa falácia, que querem me atacar, querem impedir que eu continue defendendo o povo brasileiro, os interesses por trás dessa fala, que muitos, de forma ingênua, terminam acreditando, porque elas são proferidas por líderes religiosos, líderes esses que articularam grandes caravanas, né, para que as principais avenidas do país estivessem lotadas de verde e amarelo. Por quê?
todo mundo ouviu o pronunciamento 2 dias antes do presidente, né? Ele queria uma foto. E por que ele queria essa foto? Ele queria essa foto porque ele sabe que as pessoas estão acordando e não é verdade que ele foi eleito com a maioria dos votos dos brasileiros e brasileiras. Ele foi eleito com 1/3 dos votos. 1/3 não é a maioria. E tem muita gente descontente. Eu diria até pessoas que acreditaram nesse novo, que de novo não tinha nada, que era velho, porque esse ser que está na presidência da República já habitava o Congresso Nacional por quase 30 anos, ele e suas famílias, né? Acho que só o número 4 que não, mas o número 1, o 2, o 3 já habitava os bastidores da política. Bom, antes de eu comentar o outro lado, o lado vermelho, eu ainda queria colocar o seguinte, e aí me reportando a uma fala brilhante do ex-presidente Lula. Isso sim é ser estadista. E aqui, me desculpem vocês, mas assim, foi a fala mais brilhante, mais propícia e adequada que eu ouvi no dia de ontem, vindo de uma autoridade do meio político. O Lula fala que qual teria que ser a fala do líder da nação, do chefe da nação brasileira, no momento onde caminhamos oficialmente para 600 mil vidas perdidas pela Covid-19, de 15 milhões de desempregados, onde a fome voltou e está aqui na esquina. Eu estou falando da cidade de São Paulo, eu estou aqui próxima à Paulista, em todas as praças tem pessoas morando na rua, passando fome. Qual teria que ser a fala do chefe da nação? Do que todas essas bravatas que ia ter golpe, ou o fulano do STF se retrata, ou se retira, ou nós vamos tomar providência, ou eu só saio da presidência morto porque preso eu não vou. Sabe, o que é isso? Que fala é essa? Como ele tem essa certeza? Olha, eu só sairia preso, mas preso eu não vou. Então, e se o judiciário determinar a prisão? Então, se preso eu não vou, é porque eu estou rompendo com o processo legal do país. Uma ruptura aí constitucional, porque quem determina é o judiciário, mesmo que depois questionado, alguns cometem equívoco, mas está na Constituição, é um preceito constitucional. Então, se não vai preso, preso eu não vou, foi a fala do nobre, da excelência aí que conduz a República Federativa do Brasil, significa que, se preso eu não vou, é porque eu vou dar um golpe, eu vou desrespeitar os preceitos constitucionais. Bom, mas aí uma outra fala, para mim, eu não a vejo só como uma das bravatas que foram proferidas nos últimos dias. Eu só saio morto. Como assim? Se eu só saio morto, eu estou dizendo que se tiver eleição e eu não conseguir a maioria dos votos, eu não vou sair, eu não vou deixar a presidência da República. E, de novo, é uma ruptura constitucional com o processo democrático, é uma ruptura com a democracia. Então, companheiros e companheiras, eu já tenho dito a vocês que eu estou com meu útero lotado dessa situação. Situação esta
que é responsável pela fome no Brasil, pela maioria das mortes no Brasil, pela desassistência, por todas as infelicidades, né? A gente sabe que cada um vota em quem quer, mas assim, tem responsabilidades, não é qualquer coisa, né? O Brasil tem uma Carta Magna, né, reconhecida como Constituição Federal, que tem que ser respeitada, e lamentavelmente o governo que aí está não a está respeitando. E aí, se não a respeita, como exigir dos demais cidadãos e cidadãs que façam o mesmo? Então, a gente só tem que lamentar contagem regressiva para as eleições de 2022, útero lotado e saco cheio de bravatas, de desmando, de falta de solidariedade. Como diz o ex-presidente Lula ontem, as autoridades deveriam passar esperança para o Brasil, solidariedade para os brasileiros desafortunados, né? Porque rico continua ganhando muito dinheiro, por isso que muitos deles financiaram as manifestações verde e amarela ontem. Então, o racismo continua, o racismo estrutural, o assassinato, o extermínio da juventude negra, os desrespeitos, enfim. E no momento que a gente precisava de uma palavra do chefe da nação, acolhedora, a gente ouviu bravatas e algumas tentativas tímidas, eu diria, que foram desarticuladas, de interrupção aí da normalidade constitucional do nosso país. Bom, mas também temos flores. A gente acompanhou, não com todo o destaque que foi dado às manifestações de verde e amarelo, mas o povo de vermelho também foram para as ruas. É claro que não no número, devido a toda fomentação, todo o terrorismo que foi plantado, mas eu quero parabenizar todos os companheiros e companheiras que ganharam as ruas no dia de ontem. A primeira vez eu não fui, não estava muito bem, mas acompanhei, para dizer, tem esperança, nós não vamos abrir mão dos nossos direitos, a luta continua, nós só temos uns aos outros, nós temos que zelar por essa democracia que foi duramente conquistada e que está, nesses últimos anos, tão machucada, né? Aliás, desde o golpe de 2016, a gente percebe que ela está sendo ferida, né? Colocaram um punhal e continuam aprofundando esse punhal na alma da democracia brasileira. E quem paga? Quem paga é a maioria da população. São os jovens, são as crianças, são os negros e as negras, são os povos originários. Haja vista o enfrentamento que a comunidade indígena está fazendo há muitos dias em Brasília contra o marco temporal, que a gente espera, e estamos na torcida para que o Supremo Tribunal Federal possa fazer justiça aos verdadeiros donos da terra, porque, para quem não sabe, o que está em jogo é que os exploradores das terras indígenas, os que tomam posse sem ter direito e querem expulsar os povos originários da terra, eles querem fazer valer algo que está na Constituição Federal, que foi de 88, que foi colocado para proteger, mas que agora eles querem distorcer, porque lá, para dar um protegimento aos territórios indígenas, foi colocado que todos aqueles que estavam até 5 de outubro de 88 nas terras tinham direito à posse, e os que não teriam direito à posse.
o que é um verdadeiro absurdo, que é o tal do marco temporal. A terra é deles, carapálidás. Antes de vocês, de nós estarmos aqui, nós fomos sequestrados e empurrados aqui para construirmos esse Brasil. Mas vocês invadiram, eles já estavam aqui. Então, essa coisa de marco temporal, ela tem que, o STF tem que demarcar esse marco temporal a abril de 1500. Eles são os verdadeiros donos da terra. Então, é um absurdo. E a grande maioria desse povo verde e amarelo, não aqueles que foram convocados através de lideranças religiosas que organizaram ônibus, dizendo que se não fosse o Satanás ia tomar conta do Brasil, não sei o quê. Aquelas conversas que permearam aí os últimos dias, mas os financiadores das grandes manifestações do 7 de setembro de verde e amarelo são os interessados em se apossarem, e agora de uma forma legal, das terras indígenas. Por que eu quis comentar isso? Porque isso foi, essa questão do marco temporal balizou o grito dos excluídos no país todo. Então, solidários aos povos originários, à população indígena, e a fala foi: vamos ter esperança, vamos segurar uns as mãos dos outros, que o sofrimento vai chegar ao fim. A gente vai retomar o controle da nossa dignidade, o controle da nossa soberania, e aí pacificando. O Brasil tem que ser pacificado, e essa pacificação ela tem que ser de baixo para cima. O povo tem que se unir e dar as respostas todas necessárias contra o fascismo, contra o genocídio da população negra, dos povos originários, das mulheres, enfim, de todas essas políticas odiosas que estão permeando o dia a dia da nossa nação. Então, parabéns a todos que participaram das manifestações ontem. Eu quero me solidarizar com aqueles que foram obrigados. A gente sabe que teve empresas, inclusive, que obrigaram funcionários a irem bater ponto e de verde e amarelo, né? E imagine vocês no momento de desemprego, sem contar aqueles ingênuos, né, que acreditam piamente no que os líderes religiosos colocam e foram achando que estavam fazendo a coisa certa. Mas assim, a vida continua, a gente espera que as instituições democráticas desse país, nos próximos dias, tomem as providências necessárias, porque foram falas preocupantes. Olha, preso eu não vou, só saio morto, mas vai ter eleição, né? Então, se não conseguir a maioria dos votos, terá que sair, que eu acho que é o que vai acontecer na torcida. Então, assim, apesar de útero lotado, eu quero pedir aqui para os nossos seguidores nos seguirem nas redes sociais. A companheirada aqui dos bastidores está dizendo que tem que apertar um tal de sininho, dar joinha, é isso? Dar joinha e me seguir nas redes sociais, porque assim, nós temos que falar. Quanto mais gente falando, melhor para a democracia e melhor para aqueles que lutam pela dignidade do povo brasileiro. Até a próxima semana.